hoje eu vou fazer um resumo do capítulo 3 e do capítulo 4. E vou tirar 6 princípios que estão contidos nesse texto. Então eu vou ler alguns textos isolados desses capítulos. Deus tem falado muito comigo nesses dias quando eu venho lendo Atos. Enquanto você vai pegando sua Bíblia na sua casa, hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre mover. E eu queria testemunhar algo para vocês. Ontem eu fui num velório e estava conversando com uma irmã. E essa irmã estava me contando que há 12 anos atrás, ela faz parte, nessa época ela fazia parte da nossa igreja, lá no Jardim Guanabara. E eu vou te contar esse testemunho até para você entender. E ontem faleceu a avó dela, com 91 anos de idade, e eu fui estar com a família, e ela foi me contar que há 12 anos atrás, ela saiu de casa com a bicicleta e foi na casa da avó dela e leu a Bíblia para a avó dela. Ela leu a Bíblia Deus falou ao coração dela muito forte, queimou no coração dela: vá na casa da sua avó e leia a Bíblia. E ela não sabia pregar. E ela leu então os 10 mandamentos. E ela foi lendo os 10 mandamentos e a avó dela se converteu naquele dia. E tirou da vida dela tudo que não agradava a Deus. Ela só leu os 10 mandamentos. Eu fiquei impressionado com isso. Isso ficou no meu coração quando eu cheguei à noite lá em casa. E fui pensar, há 12 anos atrás, a gente estava vivendo um mover. E às vezes quando você está dentro do mover, você está dentro de um furacão. E no meio do furacão não tem vento. É meio que você não está percebendo o sobrenatural de que Deus está fazendo. Aquele mover gerava para nós ali um crescimento em células, cura, libertação. As pessoas ofertavam e prosperavam. Pessoas que você olhava e falava assim, é Deus que está fazendo na vida desses irmãos. Então aí, o que acontece? Eu comecei a pensar e a desejar o mover. E a desejar um novo mover para nós aqui na igreja. E lendo Atos, você vendo um mover que está acontecendo aqui, capítulo 1, 2, o Espírito Santo vindo, quando nós estudamos no domingo, e eu fiquei pensando assim, como que Deus pode trazer tantas coisas ao nosso coração. Então eu quero hoje te dar uma palavra, querido irmão, que está aí na sua casa, para você desejar o mover. Eu quero ler alguns versículos. Eu vou ler versículos, eu acho que hoje eu vou mudar um pouco o meu estilo, porque eu vou lendo e explicando. Eu vou ler alguns versículos, depois eu quero fazer todo o contexto do capítulo 3 e 4, e depois no final eu quero colocar 6 princípios que o Senhor falou comigo hoje, quando eu estudava o capítulo 3 e 4 do livro de Atos. No capítulo 3 começa com Pedro e João. Eles estavam subindo no templo, no verso 1 fala assim, às 3 horas da tarde. Quando a gente estuda o contexto desse texto, era uma hora que eles, às 9 da manhã e às 3 da tarde, chamava Tamide, que era a hora onde um cordeiro era sacrificado para que pudesse ser perdoados os pecados do povo. Há um detalhe nesse momento no templo em Jerusalém. As pessoas que tinham alguma deficiência, que aqui no texto diz aleijados, né? Deficiência física, por exemplo, na perna, e também pessoas que eles não podiam entrar no átrio do templo, eles ficavam de fora. Eles não eram considerados pelos sacerdotes pessoas aptas a entrar. E ficavam ali então muitos mendigos pedindo dinheiro. E naquele momento, os discípulos, eles lá no verso 6 do capítulo 3, diz assim: disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Vamos continuar lendo aqui. Deu um salto e pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, porque agora ele estava andando, né? Saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa, que na verdade os historiadores acreditam que não há uma porta chamada Formosa, mas havia provavelmente a porta do Oriente. Todos ficaram perplexos e muito admirados
com o que lhe havia acontecido. E então Pedro começa a pegar aquela oportunidade de haver sinais e maravilhas. Eu estava lembrando do Mover há 12 anos atrás. Nós fizemos um evento no ginásio de esportes e nós anotamos pessoas que se converteram. Eu nunca vou esquecer o número, 293 pessoas aceitaram Jesus. E eu estou desejando muito no ano 2021 mover sobre nós, porque o mover começa no desejar, de ver a manifestação clara, que eu quero que isso, hoje eu orava para isso entrar na sua casa, e você desejar a presença de Deus e sinais e maravilhas. E Pedro começa a pregar, e sempre, voltando ao estudo, se você não assistiu o culto domingo, de Atos 2, Pedro, ele prega lá no verso, agora capítulo 3, verso 19, arrependam-se, pois para que os pecados de vocês os seus pecados sejam cancelados. Verso 20, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Então Pedro, a tônica da pregação era, olha, sinais, maravilhas, mover, mas ele pregava arrependimento e falava, olha, vai vir descanso em relação ao Senhor. Ele não estava profetizando ou prometendo dinheiro, prosperidade, sucesso. Não, ele falava, em relação ao Senhor vai vir paz. E aí então ele continua a pregar. No capítulo 4, eles vão perante o Sinédrio, e acontece um fato depois desses sinais e maravilhas acontecerem. Os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, lá no verso 6, por isso que eu falei para você ficar com sua Bíblia aberta, no capítulo 4, diz assim, estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, todos que eram da família do sumo sacerdote, e mandaram trazê-los para interrogá-los. Então agora começa uma perseguição à igreja, ao mover, porque aquele mover ia contra o que eles viviam naquela época, eles não esperavam o Messias. Então, com o mover e o crescimento, começa uma perseguição. E qual é a resposta da igreja à perseguição? Então vamos continuar passeando, né? Lá no verso 31 do capítulo 4, diz assim, depois de orarem, então a igreja começa a se reunir e a orar, porque havia uma perseguição. E eles oram no verso 31 e diz que o lugar treme, porque o Espírito Santo mais uma vez se manifesta. E a Bíblia diz no final do verso 31 que eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Mas eu quero voltar um pouquinho antes desse mover que eles estavam vivendo. Eu quero ir lá num dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que é o capítulo 4, verso 13. Capítulo 4, verso 13. Vendo a coragem de Pedro, quando Pedro está falando perante ali os sacerdotes e as famílias dos sacerdotes, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Havia algo diferente naqueles homens, havia algo diferente. Então agora eu quero fazer recapitular tudo o que eu falei. Você está com a sua Bíblia aberta e eu queria te desafiar hoje, além da leitura anual que anda comigo, né? Que anda aqui comigo, estou mostrando ali para a câmera para ver se está aparecendo. Além dela, eu queria te desafiar a ler o capítulo 3 e 4 e ir marcando alguns versos que eu comentei. Eu quero fazer uma geral para chegar no final do capítulo 4 e tirar 6 princípios que eu desejo. Essa é a nossa primeira célula do ano para a nossa igreja. E eu desejo com muita alegria, com muita paixão, com muito temor no Senhor. Primeiro, eles estavam perante o templo. Havia ali um rapaz que não podia andar. E esse rapaz não podia ter acesso ao culto, né, ao sacrifício das 9, das 3. E ele ficava pedindo dinheiro e todo mundo conhecia. Pedro andando e olhando, e João, e fala, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E aquele homem levanta, louvando a Deus. As pessoas começam a perceber. Pedro prega arrependimento e as pessoas começam a se converter. No capítulo 4, os sacerdotes começam a questionar. Começa uma perseguição que ela vai vir no livro de Atos. Nós vamos estudando Atos, você vai perceber que nós vamos falar muito de Pedro e de Paulo. E uma perseguição vem vindo. E aí então, ele faz um discurso, e o discurso dele tem tanta autoridade que os próprios sacerdotes percebem que eles haviam andado com Jesus. Eles eram homens normais, mas que falavam com uma intrepidez, com um poder
que haviam estado com Jesus. E eles contam para a igreja, para aqueles novos irmãos, lembra que domingo converteu 3.000 em Atos 2? Domingo, né, Valdo? Domingo não, em Atos 2, né? E aí então, eles começam a orar e falar: Senhor, precisamos de Ti, nesse início de perseguição. E aí então, o Espírito Santo vem lá no verso 31. E chega então, irmãos, no capítulo 4, verso 32, que eu vou ler do 32 ao 36. Se você está comigo em casa, digita aí no seu chat, amém, para eu saber que você está comigo aí na minha linha de pensamento. Verso 32, da multidão dos que creram, um era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois todos que possuíam terras, casas, os vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou ao pé dos apóstolos. Irmãos, o capítulo 4 termina falando de uma unidade, de um coração da igreja voltado para aprender do Senhor. Sabe, é o que eu desejo hoje para a nossa igreja. É que nós possamos juntos desejar um mover, algo sobrenatural que transpasse esse momento que a gente está vivendo. Sabe, irmãos, nós vamos dar o que nós temos para essas pessoas perto da gente. A célula, ela tem que cumprir alguns propósitos. A célula, ela tem um propósito de comunhão, mesmo sem churrasco. As células vão voltar online e aqueles irmãos se sentirem à vontade, presencial. A célula tem o objetivo de trazer liderança e treinamento para os novos irmãos serem aptos a serem líderes no futuro. A célula tem também a edificação, por isso nós compartilhamos a palavra. A célula, ela traz integração entre as pessoas, faz com que as pessoas comecem a entender o mover da nossa igreja. E a última coisa, a célula aponta para a multiplicação. Sim, nós não podemos nos acomodar, nós precisamos, nesses dias que nós vivemos, onde nunca teve tantas pessoas ansiosas, pessoas preocupadas, pessoas desesperadas com o futuro, nós temos que ser o exemplo de termos uma palavra, uma boa nova. A boa nova é o Evangelho. Então hoje, quando eu meditava nesse ensino, se você quiser depois adquirir, eu tenho baseado esse estudo num comentário de Atos da editora Vida Nova. Se você quiser comprar esse comentário, eu vou depois postar a foto dele aí no grupo, para você estar junto com a gente, ver de onde que eu estou tirando alguns comentários. Mas eu queria falar de 6 princípios que o Senhor, esse não está no comentário, esse foi eu lendo a palavra e fui escrevendo, falando: Deus, onde o Senhor quer nos levar? Primeiro, e eu quero que você deseje isso, eu vou pedir aqui para os meus auxiliares hoje, os meus irmãos aqui, Valdo, eu vou te pedir uma coisa. Vamos anotar esses 6 pontos no chat, para que os irmãos que quiserem depois anotar no caderninho de oração. Então, a primeira coisa que lendo o capítulo 3 e 4, irmãos, primeira coisa, eu coloquei assim, iremos depender, vai ser o Gabriel? Gabriel, vai ser você? Iremos depender do Espírito Santo de Deus. Então, estou explicando, viu, Gabriel, agora? Então, iremos depender do Espírito Santo de Deus. Todos nós, irmãos, que estamos aqui na igreja, começando a célula, seja na minha vida espiritual, seja na minha vida profissional, você vai fazer uma oração, nós vamos orar hoje. Senhor, eu quero depender todos os dias do Senhor, como a igreja primitiva está me ensinando. Segundo, vai lá, Gabriel, segundo, sempre centrado no Evangelho de Cristo. Amém? Nós somos uma igreja cristocêntrica. A
palavra do Senhor é o centro. Então, sempre centrados no Evangelho de Cristo. Então, a sua vida vai ser centrada no Evangelho. É isso que eles estão falando. Você vê que em todos os momentos eles pregam, irmãos. Eles falam e falam a verdade, é sem dó. Arrependa-se. No testemunho que eu comecei hoje falando, eu falei de uma irmã que leu os 10 mandamentos e a vozinha dela, naquele dia sim, se converteu, há 12 anos atrás, pediu um culto na casa dela. Foi aberta uma célula e ontem, aos 91 anos, ela foi promovida para o reino. Na verdade, ela foi promovida. Você entende isso? Terceiro princípio. Mas antes de ler terceiro, Gabriel, coloca-se uma referência que eu gosto muito. Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1,16 diz o seguinte. Paulo fala, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, tanto o judeu como o grego. Romanos capítulo 1, verso 16. Terceiro, talvez você não sabe, irmãos, mas depois você começa a seguir perfis no Instagram. Hoje a gente tem mais notícia pelo celular do que talvez pela televisão, de agências missionárias. Vou te dar 2 que eu sigo que me abençoam. Missão Mais, que a Missão Mais significa missão de amparo à igreja sofredora. É onde eles entram para ajudar igrejas que teve algum problema, um terremoto, perseguição, um vulcão. Segue também o Instagram da nossa agência missionária Luz para os Povos, Missão Luz para os Povos. E também segue da Portas Abertas, que é uma agência missionária antiga, que tem como foco a janela 1040, que é ali no Oriente Médio, onde o Evangelho precisa tanto crescer. Aí você vai ver, querido, como existe uma perseguição. Então, diante da perseguição, terceiro ponto aí, Gabrielzão, não pare diante da perseguição, é o que Deus falou comigo. Se você começar a liderar uma célula, e houver uma guerra espiritual, e houver uma resistência, não pare porque pessoas falaram, não pare porque parece que os seus sonhos não estão se cumprindo, não pare porque vem um clima de peso. Se vier um clima de peso, ore, comece a orar e repreender o inimigo. Foi o que o Senhor falou ao meu coração, o terceiro princípio, não parar diante da perseguição. Quarto princípio que eu anotei, iremos orar. Vai lá, Gabriel, iremos orar para que Deus nos capacite. E eu coloquei essa observação, você vai colocar não, você vai pôr a referência, Atos 4:13. Nós vamos orar até que Deus nos capacite a ser luz nesse lugar. Eu estava hoje conversando com o irmão aqui da igreja, que eu tenho um sonho, e eu vou compartilhar o meu sonho, é mudar a fachada da igreja. Mas não mudar a fachada por mudar a fachada. Eu quero que a fachada, o letreiro, seja luz, seja luminoso. As letras, esse símbolo do farol, luz para os povos buenos, ele acenda de noite. Aqui para o lado do parque, aqui para os prédios, para que as pessoas saibam que existe um povo nesse lugar, que ora por essa região. Mas nós vamos orar, Deus vai nos dar. Se eu só estou compartilhando meu sonho. Orar para Deus nos capacitar, como em Atos 4:13. Homens que verdadeiramente andaram com o Senhor. E depois eu coloquei até uma observação, mas não precisa colocar aí não. Orar até o chão tremer, né? Orar até a gente sentir algo tremendo mesmo. Tremendo não é a palavra, não é tremendo de tremor. Para a gente saber que o Senhor está com a gente. Mas eu também anotei um quinto princípio, irmãos, que eu desejo esse ano para as nossas células. E oro por isso. Unidade de propósito. Unidade de propósito. Baseado no verso 32 do capítulo 4. Da multidão dos que creram, era um só a mente e o coração. Vamos ser unidos como igreja para cumprir o propósito, para estarmos juntos, para que as nossas reuniões de domingo e as nossas reuniões nas casas haja um mover de unidade. Atos capítulo 4, verso 32, essa é a referência do quinto ponto. E o sexto ponto, que cada um escreva a sua história. Pastor, eu não vi isso aqui. Irmãos, tem sim, quer ver? O que foi curado escreveu a história dele. Pedro e João também escreveram as histórias de cada um.
Barnabé começa no último versículo, o versículo 36, a escrever a história dele. Sabe o que eu falo escrever história? Cumprir o propósito do qual Deus te chamou. Seja na célula, seja na sua casa, seja na igreja, seja na empresa que você está, os adolescentes da escola, os universitários na universidade. Seja aonde for, você vai cumprir o propósito. O propósito para que o Senhor possa, em nome de Jesus, te usar. Eu estou colocando minha mão aqui, para eu tá rolando o chat, porque eu estou indo agora para o final dessa palavra. Hoje não é um culto, hoje é um dia de compartilhar a palavra. É um dia de orar por você. Claro que é um culto no sentido de cultuar a Deus, mas eu sei que os irmãos entenderam, né? O que eu quero é que aqui na igreja, meu coração, aí em dezembro eu orava andando lá no meu quarto, na minha sala lá onde eu moro, orando na sacada, vendo a cidade, e Deus começou a queimar no meu coração. Eu vou trazer o mover de um propósito, e eu comecei a receber perguntas sobre propósito, e aí eu sentei e fui anotando o que eu desejava sobre propósito, e veio então a imersão no propósito. Eu não pesquisei no Google, eu não li nenhum livro, eu nunca vi esse projeto. São 5 palavras, de 40 minutos, tudo bem adaptado ao momento que nós vivemos, mas que fala sobre reset, começar de novo, fala sobre vencer o medo para você cumprir o seu propósito, ser cheio do Espírito Santo. E eu fui ali escrevendo algumas coisas. Então eu quero te convidar a mergulhar nesse 5º propósito, que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Deus te fez um missionário onde Ele te colocou. Às vezes você está ali, eu lembro, por exemplo, você pode falar assim, tinha uma irmã que eu conhecia, que ela trabalhava na porta da escola onde minhas filhas estudavam. Vou falar o nome dela porque o Val trabalhou na escola, vai lembrar, a tia Simone. A tia Simone, ela orava pelos pais, o sorriso dela contagiava os alunos, ela sempre tinha uma palavra de bênção, ela era uma missionária na porta da escola, eu nunca vi coisa igual na minha vida. Ela tinha a profissão dela, irmãos, como recepcionista de alunos numa escola, como uma missão, e é sobre isso que eu quero orar, amém? Então, os pontos estão aí no chat, eu vou chegar em casa, está chegando os pedidos de oração, Yara, eu vou orar por você sim, e eu vou colocar amanhã, eu vou pedir para a nossa equipe colocar na descrição o download desses pontos que eu falei. Chegando hoje eu já envio, eles vão colocar na descrição. E eu quero terminar essa palavra para as nossas células, para depois orar pelos pedidos, que a sua célula possa romper, que a sua célula possa crescer. Eu estou orando, irmãos, e eu quero também compartilhar, eu falei da luz ali fora, né? Quero compartilhar um outro sonho. Eu quero dizer para vocês que eu oro para que todas as nossas células gerem uma nova célula. Que quando chegar o final de 2021, a gente olhe para trás e fala, opa, começamos com 21 ou 20 células, nós somos 40 células. Imagina, 40 reuniões de pessoas sendo cuidadas, aliançadas, cobertas. Esse é o meu desejo, mas sem pressão. Vocês vão ver que eu quase não vou falar disso. O que eu vou falar esse ano é do mover. Atos não tem dia para acabar aqui na igreja. E quando eu leio Atos, o meu coração queima por algo novo. E eu quero agora orar por você, para que você possa, seu coração possa também queimar, irmãos. Leia o capítulo 3, o capítulo 4 hoje, marque na sua Bíblia, marque com sua caneta, marca texto. Sabe, eu criei uma rotina há muitos anos atrás, eu tenho uma caneta marca texto só para a minha Bíblia. Eu anoto todo dia o que Deus fala comigo, como isso me faz bem, principalmente nos dias difíceis, que eu preciso resolver um problema, que a gente está vivendo uma aparente tempestade. Sabe, eu quero que você possa te contagiar, amém? Os 6 princípios estão aí, pratique, sonhe comigo, e eu quero orar por você, e depois eu vou estar orando por essa irmã, e se tiver mais pedido de oração, o chat, a nossa equipe vai mostrando para mim aqui na tela, e eu vou orando, tá? Senhor Jesus, eu quero orar por cada célula que vai começar a reunir semana que vem. Eu quero orar a Deus para que as nossas células possam ser locais de comunhão, de cura, libertação, edificação, treinamento e, acima de tudo, a manifestação do Evangelho. Onde as pessoas encontrem a paz, onde as pessoas
possam encontrar o mover. Pai, anime os nossos líderes, aqueles que estão ainda cansados, que a imersão no propósito possa trazer algo novo para eles. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha sobre nós. Pai, o Senhor sabe como meu coração queima por esse ano. Eu já vivi moveres, eu sei que os meus irmãos também já viveram outros tempos, mas nós queremos o que o Senhor tem para nós hoje. Eu não quero mais contar histórias de 12 anos atrás, histórias de 92, 94, 2012, 2008. Eu quero contar a história do que Deus está fazendo nesse lugar, porque eu sei que todas as promessas vão se cumprir aqui. Em nome de Jesus. Eu abençoo você, querido, que é anfitrião de célula. Eu oro para que Deus possa te trazer um cuidado, você que é líder, que o Senhor traga revelação clara, um amor, o dom da misericórdia, que o Senhor possa manifestar na sua vida. Eu oro por você que ainda está sendo treinado, para que você esse ano seja também uma pessoa, um missionário do Senhor. Pai, eu te peço, traga um mover sobre nós. O Senhor conhece o meu coração, e como eu tenho desejado esses dias que eu tenho mergulhado no livro de Atos, pelo mover do Senhor, em nome de Jesus. Amém.